Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a semântica da Libras. Então, para a gente começar a falar sobre semântica da Libras, a gente precisa entender quem foi o estudioso que fez com que a linguística se tornasse, que deu base para que a linguística se tornasse uma ciência. Então, nós vamos falar inicialmente um pouquinho sobre Saussure. Saussure ele foi um linguista, filósofo suíço, que elaborou as suas teorias proporcionando o desenvolvimento da linguística enquanto uma ciência autônoma. Dentro da linguística, nós temos o estudo da semântica. A semântica, ela tem como foco de estudo o sentido, ou a mudança do sentido das palavras. Então, eu peguei aqui uma imagem que diz o seguinte: a semântica, ela faz um estudo sincrônico ou diacrônico das significações como parte dos sistemas das línguas naturais. Também é um sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças ou dos enunciados. Então, essas são algumas definições sobre semântica. Quando a gente fala sobre semântica, geralmente a gente já relaciona a questão da pragmática. Então, só para a gente se nortear nesse campo, eu trouxe também a definição de pragmática, que seria o estudo focado na linguagem em seu contexto de uso. Estuda a interação entre quem fala e quem escuta, entendendo a influência do contexto. Já a semântica, que ela estuda o sentido da palavra, a pragmática ela vai estudar essa palavra em seu contexto, certo? A relação de quem fala e de quem escuta. É a maneira também como o participante da comunicação ele vai organizar sua interação linguística e como isso reflete na posição social dos falantes. É o estudo do significado construído pelo uso linguístico. Voltando a falar sobre semântica, Saussure ele disse que as palavras e os sinais, eles são representados por signos linguísticos. Isso para Saussure. Esse signo, ele traz a união de sentido e imagem acústica. Ele coloca o signo aqui nesse ponto, para cá o significante e para cá o significado. Ele diz o quê? Que o signo, ele é o laço que ele vai unir o significante ao significado. É arbitrário, ou então, visto que entendemos por signo todo o total resultante da associação de um significante com um significado. Podemos dizer mais linguisticamente que o signo linguístico ele é arbitrário. Essa concepção ela está muito relacionada às línguas orais. Por quê? Quando a gente fala que o signo linguístico necessariamente é arbitrário, a gente isola a questão dos sinais enquanto signo e enquanto icônico. As línguas de sinais, elas têm essa característica muito icônica e tinha-se a compreensão de que para ser signo precisava ser arbitrário, o que hoje já não se afirma desta forma. Então, Saussure ele vai falar que o sentido é a mesma coisa que conceito ou ideia, isto é, uma representação mental de um objeto ou a realidade social em que nos situamos. É a representação essa que está condicionada, ela está plasmada pela nossa formação sociocultural, né? A formação que nos cerca desde o nosso berço. Para Saussure, em outras palavras, conceito é o sinônimo de significado. Significado é um conceito. Lembra? Signo, significante, significado. Para Saussure, significado é um conceito. É algo como parte espiritual da palavra, sua contraparte inteligível, em oposição ao significado, que é a parte mais sensível, a parte material. Então, ambos são representações mentais, entretanto, o significado, ele está relacionado, ou ele é, na verdade, o conceito desse signo. Então, vamos lá. Tanto o significado quanto o significante são entidades abstratas, né? Eles existem na nossa mente, em determinada língua. O significado e o significante, eles são, portanto, entidades mentais, como eu falei anteriormente.
Entretanto, o significado é ainda mais abstrato por se tratar da compreensão do signo. Como eu trouxe antes, é o conceito, então ele é ainda mais abstrato do que o significante. Usamos signos, ou seja, palavras ou sinais, para falar sobre coisas do mundo. E essas coisas do mundo, elas têm um conceito, que é o significado, e tem também um significante. O significado, ele não é o objeto físico, porque tinha-se essa compreensão, que o significado seria o objeto físico. Não é isso em si. Ela é a representação mental que nós temos do objeto. É aquele conceito que nós temos sobre o objeto. E o significante não é o som, a palavra ou o sinal, mas a representação mental que os falantes têm dessa língua, né? E que a gente faz com essa representação a partir do som ou do sinal. Isso vai nos ajudar a reconhecer o signo quando ele é pronunciado ou sinalizado e saber como devemos pronunciar ou sinalizar o signo, tá? Então, o signo ele estabelece uma relação simbólica entre o significado e o significante. Eu trago uma apresentação que fica bem mais fácil da gente compreender. Significado, o signo tá aqui, certo? Aí, significado e significante. Significado, conceito. A gente pode pensar o conceito que vem à nossa mente, que seria, talvez, em um caso de um objeto, seria o objeto em si. Ou no caso de uma pessoa, muitas vezes a gente diz fulano não tem cara de... O nome da pessoa é Paula, por exemplo. A gente diz fulano não tem cara de Paula, porque a representação mental que nós temos, o conceito que nós temos sobre Paula é diferente das características daquele sujeito. Então, isso é um significado. E o significante, nada mais nada menos do que a imagem acústica. É aquilo que vem à nossa mente, aquela representação mental que nós temos sobre a palavra ou sobre o sinal, ok? Para ficar bem mais simples, eu posso dizer que no caso de Libras, nós temos o signo, que tem uma imagem acústica, que é um significante, que seria no português árvore, e em Libras seria árvore. Esse seria o significante. O signo teria um conceito, um significado, e aí o que viria na nossa cabeça quando a gente fala de árvore, né? O significado que viria seria uma árvore em si, ok? Quando a gente fala de objeto, talvez fique mais simples de a gente entender o signo, significado e significante. A gente falando sobre isso também, a gente poderia dar um exemplo, por exemplo, João começou a ficar calvo aos 30 anos, ou João começou a ficar careca aos 30 anos. Calvo e careca, por mais que eles sejam duas palavras diferentes, eles trazem à nossa memória um significado muito igual. Quando a gente fala que a pessoa ficou calvo, o que é que a gente lembra? Que aqui não tem cabelo, ou seja, a ausência do cabelo. Quando a gente fala que a pessoa ficou careca, a gente também pensa na ausência do cabelo. Lógico que em proporções diferentes de calvo e de careca, mas é a ausência do cabelo, certo? Então, esse é só um pequeno exemplo. Quando a gente fala de signo também, nós vamos ter as questões denotativas e conotativas. E um signo ele pode ser denotativo e conotativo. Denotativo, sentido figurado, denotativo, sentido não figurado, e conotativo, o sentido figurado. Eu uso como ponto de ancoragem o seguinte: denotativo de dicionário, então a palavra como ela é. E conotativo, eu lembro de cone, ou seja, uma imagem, né? Então, seria um sentido figurado. Eu uso essa comparação para poder lembrar do que é denotativo e o que é conotativo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre hoje. Falando também na questão semântica, nós vamos ter a questão da polissemia. E o que seria polissemia? Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra ela vai ter, né, de apresentar diferentes significados. Lembre, a gente fala de significantes e significados. A polissemia ela é a relação das palavras, ou seja, dos significantes, que é o sinal, iguais, mas com significados diferentes. Significantes com a palavra ou com um sinal igual, mas com significados diferentes. Um exemplo muito claro disso é o sinal de lembrar e o sinal de história. Eles são sinais iguais,
sinais iguais, mas com significados diferentes. Para o português, a gente poderia usar manga, que é manga de roupa, e manga de comer, que é uma palavra polissêmica, porque são palavras iguais, mas com significados diferentes. Porém, esse sinal, na questão da polissemia, esse sinal vai ter que apresentar mais de um significado nos diferentes contextos em que ele aparece. Entretanto, para um sinal ele ser polissêmico, ele tem que ter uma relação de significado. O sinal de história e de lembrar, ele é polissêmico. Por quê? Porque para a gente entender a história, nós temos que lembrar de acontecimentos do passado. Então, eles têm uma relação mínima, mas tem, certo? Dentro também da semântica, a gente pode ver a ambiguidade. E o que é a ambiguidade? É uma múltipla possibilidade de interpretação de uma frase ou de um texto. Ou seja, uma mesma frase ou o mesmo enunciado, ele pode ter 2 ou mais sentidos. Também pode ser uma palavra que produz 2 ou mais sentidos em um mesmo contexto, mas de uma interpretação de uma determinada expressão. Isso são palavras, expressões, textos, frases, enunciados que são ambíguos. Dentro da semântica, nós vamos ter as variações de significados, como eu já falei. E nessas variações de significados, a gente vai ter a homonímia, que ela se parece muito com a polissemia. Homonímia e polissemia, elas se parecem muito. Entretanto, a homonímia, ela quer dizer o quê? São palavras iguais, mas que apresentam significados diferentes e que não há nenhuma relação semântica entre elas. Então, aquilo que eu falei lá na polissemia de palavras, por exemplo, manga, ela não é polissêmica, na verdade ela é homônima, porque são palavras iguais, mas com significados diferentes e que elas não têm nenhuma relação semântica, porque manga de roupa não tem nenhuma relação com manga de comer, certo? Então, ela não é polissêmica, ela é homônima. Já o caso do sinal de lembrar e de história, esse sinal ele é polissêmico, porque ele tem uma relação semântica, certo? Lembrar e história eu expliquei antes. Então, a homonímia, ela ocorre quando existem 2 palavras ou 2 sinais iguais, mas que eles não têm nenhuma relação semântica. Então, o que facilita para a gente entender o que é polissemia e o que é homonímia é justamente essa relação semântica. É a relação de identidade entre 2 ou mais signos linguísticos. Homônimo é quando temos várias palavras com o mesmo significado. Então, homonímia implica palavras diferentes, como, por exemplo, como eu já falei, manga, tá? Que é manga da roupa e manga de comer. E a polissemia são as mesmas palavras, mas com significados diferentes, mas com alguma relação entre elas. É engraçado porque polissemia palavras iguais, mas e que têm relação de significado, e a homonímia são palavras iguais, mas sem relação de significados. As homônimas ainda, elas podem ser homógrafas, homófonas e homófonas perfeitas. As palavras homógrafas, elas são palavras de escritas iguais, mas diferentes na pronúncia. Na Libras, a gente não tem estudos sobre isso, porque a gente não sinaliza uma palavra de uma forma, não faz um sinal de uma forma e escreve de outra. Então, a homografia da Libras, na Libras, ela não ocorre, certo? Mas em Libras nós temos as homófonas e as homófonas perfeitas. Um sinal homófono seria o sinal de psicólogo e o sinal de comparar. Esses sinais, por mais que eles sejam realizados da mesma forma, eles não têm nenhuma relação. O psicólogo e a comparação não têm nenhuma relação semântica. E eles são homófonos porque eles são escritos de formas diferentes. Por mais que eles sejam sinalizados de maneira muito semelhante ou igual, em muitos casos, a escrita
desses sinais é diferente, então eles são homófonos. Homófonos perfeitos são sinais que têm uma produção iguais e que em escrita de sinais eles também são iguais. Entretanto, eles não têm relação de nenhuma relação semântica, como por exemplo o sinal de igual e de irmão. Ele é realizado da mesma forma e escrito também da mesma forma. Porém, por isso que ele são homófonas perfeitas. Porém, ser igual e ser irmão não tem nenhuma relação, não necessariamente um irmão é igual a outro, certo? Por isso, são homófonas e não polissêmicas. E é isso. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, tá bom? Beijo!